meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos à pergunta 64 do Breve Catecismo de Westminster. Estamos estudando o quinto mandamento. A pergunta é: que exige o quinto mandamento? Quais as exigências do quinto mandamento? A resposta: o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. O Breve Catecismo, os redatores do Breve Catecismo, estão desenvolvendo o que traz o quinto mandamento. O quinto mandamento fala: honrar teu pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só que eles entenderam de maneira muito apropriada que a família ela é um fundamento do mandamento. Não é restritivo o mandamento, não é simplesmente honrar pai e mãe biológico. Não faz nem sentido isso. A palavra de Deus não trabalha com restrições, com reducionismos, mas com um aspecto amplo na sua lei. E este mandamento também trabalha esses aspectos. Então é por isso que a pergunta 64 ela vai trazer essas exigências relacionadas à honra, que são deveres pertencentes a cada um. E aí tem as diferenças de condições e relações. E aí o Breve Catecismo vai trazer em relação a superiores, inferiores ou iguais. Vamos ler alguns textos e explicar essas questões. Primeiro, Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aí repete o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então esse é o fundamento do mandamento: honrar pai e mãe, filhos honrarem seus pais e mães. Só que veja, Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, traz uma expansão, digamos assim, deste mandamento: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então perceba que Paulo está tratando aqui de um assunto a respeito das autoridades superiores, reis, governantes, autoridades provinciais, estaduais e etc., naquele contexto romano, né? Que deveriam ser respeitadas, o povo deveria se sujeitar a elas. Em outras palavras, deveria honrar essas autoridades porque Deus as havia colocado ali. Romanos 12, 10, Paulo fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja bem, com esses três textos, nós podemos abarcar aquilo que a resposta do Breve Catecismo fala: superiores, inferiores ou iguais. Então, o relacionamento nosso deve ser de honra mútua, em resumo, porque nós estamos na mesma condição, digamos assim, somos criados à imagem de Deus, e há aqueles que foram colocados como superiores, não no sentido de melhores do que nós, mas no sentido de ter uma autoridade sobre nós. E aí é por isso que Romanos capítulo 13 está falando de sujeitar-se às autoridades. Por isso que Efésios fala do filho obedecer ao pai. É por isso que o quinto mandamento fala de honrar pai e mãe, porque são superiores. E os inferiores, e aí inverte, né? Porque quem é superior também deve, em certa medida, honrar aqueles que são inferiores a eles. Então, inferiores no sentido aqui de autoridade, reitero, né? Eles não devem usar da autoridade que têm para, digamos, humilhar, maltratar, ser injustos no trato, no procedimento. Tanto que o mesmo texto que Paulo escreve
No mesmo contexto de Efésios 6, Paulo fala para que os pais não irritem os filhos, não levem os filhos à ira. Os pais são superiores, eles merecem honra, mas os filhos também devem ser honrados com esse respeito mútuo, com essa cordialidade mútua que traz Romanos capítulo 12. Porque há as condições de, digamos, hierarquias, porém, essas condições, elas devem trazer honra entre nós, não aspectos de, digamos, humilhação e coisas dessa natureza. Então, o que o breve catecismo está trazendo aqui na exigência é que todos devem ser, toda a forma de autoridade, na verdade, merece honra, porque essa honra ela é semelhante à honra que nós devemos aos nossos pais. A família ela é o fundamento da qual todas as demais esferas de honra são derivadas, né? E devem ser respeitadas as autoridades. É claro, a gente sempre lembra, né, que as autoridades elas devem ser respeitadas e honradas desde que aquilo que elas exigem não interfira ou não fira nosso relacionamento com Deus, né? Nossa primeira condição de honra é ao nosso Deus. Inclusive, a linguagem do quinto mandamento se aplica ao próprio Deus. Veja o que diz em Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Malaquias 1,6. Então Deus poderia invocar o primeiro mandamento para exigir honra aqui. Só que neste contexto de Malaquias, um contexto em que o povo, há cerca de 100 anos depois que retornou do exílio, está apostatando novamente dos caminhos do Senhor, ele invoca o quinto mandamento para falar de honra. Então qualquer pecado contra Deus é uma violação do quinto mandamento. E esse é um sentido amplo do mandamento também, porque é uma ordem para honrar a Deus como Pai. E esse aspecto ele tem um sentido muito peculiar no Novo Testamento, porque nós fomos ensinados por Jesus a chamar Deus especificamente de Pai. Os irmãos se lembrarem, em vários momentos Jesus ensina isso, e inclusive Paulo, escrevendo aos Efésios, fala isso, que nós temos o Espírito Santo e por isso nós clamamos Abba, Pai. Então essa expressão de honrar a Deus, ela também está inclusa, ela se aplica ao quinto mandamento. Então toda essa estrutura do quinto mandamento, ela nos leva a pensar nas nossas interações, nos nossos relacionamentos cotidianos e nos nossos relacionamentos com autoridades e com aqueles que estão sob a nossa autoridade. Nós precisamos trazer honra uns aos outros, respeito, cordialidade, porque o mandamento exige isso de nós. E isso é algo, irmãos, que nós precisamos pensar, nós precisamos refletir a maneira que nós estamos lidando uns com os outros, lidando com as autoridades. Muitas vezes uma autoridade sobre nós, um exemplo, uma autoridade política, né? Ela toma algumas decisões e nós simplesmente vamos descarregar assim toda a nossa ira contra essa autoridade, por exemplo, nas redes sociais, e alguns até usam de palavras de baixo calão desrespeitosas. Devemos nos lembrar que as autoridades foram instituídas por Deus e devemos ponderar como nós nos relacionamos com elas, para que tenhamos respeito, para que consigamos dar a devida honra a elas, ainda que elas não sejam as melhores autoridades que esperávamos. Quando Paulo escreveu sobre sujeitar as autoridades, ele estava falando também do Império Romano, aos crentes em Roma, algo que certamente não era recíproco, mas era uma obrigação dos cristãos. Então nós devemos pensar
nos nossos relacionamentos, no interrelacionar nosso com o nosso próximo, com superiores, com inferiores, quando nós estamos em posição de autoridade. Porque dessa maneira nós vamos caminhar de acordo com o 5º mandamento, honrando a Deus, nosso Pai, aos nossos pais biológicos e a todo aquele que merece honra, conforme a palavra do Senhor nos diz. Então que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que sejamos cumpridores deste mandamento, para a glória de Deus. Que assim Deus os abençoe. Amém.